Meninas, sejam todas bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu coração está cheio de alegria por poder começar mais um desafio. Nós vamos estar nessas semanas até o dia, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? Deixa eu só olhar na minha colinha aqui, até o dia 20, tá? Nós vamos começar hoje, dia 22, aí até o dia 26, porque nós vamos fazer durante a semana, de segunda a sexta, sábado e domingo falha. Então vai ser do dia 22 ao dia 26. A primeira semana nós vamos estar falando sobre inconsciente e os emaranhados, né? O que tem no nosso inconsciente, como trava, como as coisas não resolvidas no nosso inconsciente, quando as coisas estão emaranhadas, como que isso bagunça o nosso relacionamento amoroso. O tema da live é relacionamento amoroso, ou seja, relacionamento do casal. São os 21 dias, nós vamos estar tratando especificamente disso. Então, a primeira semana, vamos falar o que rege o nosso inconsciente. A segunda semana, nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor, né, que a Lília tinha pedido. Ela colocou lá nos stories, mas já estava incluso aqui no meu cronograma. As 5 linguagens do amor. E até, né, que vai ser do dia 29 ao dia 3. E a terceira semana vai ser os traços de caráter e como eles funcionam dentro do relacionamento. Quais são os conflitos que cada traço tem com cada traço. E aí nós vamos estar respondendo várias perguntinhas, né, dentro desses temas. E a última semana, que vai ser sobre sexualidade, que eu vou fazer um acordo com vocês. Para participar da última semana, né, da quarta semana, vão ser 4 semanas. 4 semanas. A última semana vai ser sobre sexualidade, vai ser do dia 13 ao dia 17, e vai ficar o último dia, que vai ser o dia 20, que vai ser a nossa despedida. A gente vai estar encerrando aqui, beleza? Então, para participar da semana da sexualidade vai ser privado, porque eu vou rasgar o verbo com vocês, vou trazer assim, porque tem muita pergunta, tem muita dúvida, muita gente querendo saber sobre sexualidade. Então eu decidi fazer essa semana de presente para vocês na última semana. Então eu vou fazer ela no Zoom, mas só vai participar quem participar de todas as lives, tirar o print e me marcar lá nos seus stories, tá? Me marcar lá todos os dias, me marcar e convidar, tá? Começa a compartilhar aí, quanto mais gente entrar, mais vocês vão ganhar presente. Quanto mais gente estiver nas lives, quanto mais aumentar esse número, e convida as pessoas para entrar no grupo também. Se alguém puder, por gentileza, compartilhar aí o link do grupo, colocar nos comentários. Sheila, se possível, você puder fazer isso para mim, eu fico grata. Colocar aqui nos comentários para mim o link do grupo, para quem não tiver e quiser entrar. E aí a gente vamos nos falando aí durante o dia lá no grupo, e todos os dias eu tô mandando pela manhã, eu vou mandar um exercíciozinho lá para vocês, beleza? Para quem tá no grupo. Então, hoje é mais uma conversa, né? Hoje a gente vamos estar mais alinhando as nossas expectativas e o que nós vamos fazer, uma introduçãozinha de como vai ser esses 21 dias. E aí, amanhã a gente começa mesmo já com bastante conteúdo. E vocês tenham liberdade. Se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem saber alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar, né, dentro do que eu já propus aqui, se vocês tiverem alguma coisa específica que vocês queiram muito saber, vai anotando as dúvidas que vocês têm sobre sexualidade, vai mandando lá nas mensagens, vai mandando no grupo, porque aí eu vou construindo para vocês aquilo que vocês mais desejam, aquilo que tá mais que vocês mais querem saber. Então vamos aqui começar falando um pouquinho o que é emaranhamento.
que que é? E a Lília está presente também, ela é facilitadora sistêmica, então se qualquer coisa ela quiser falar também, tenha liberdade, Lília. E a gente vamos aqui. Então, eu sou coach familiar, sou analista corporal e comportamental, estou fazendo mestrado em psicologia clínica e da saúde, e além de ser enfermeira, né? Então tenho várias formações. E dentro da análise corporal a gente estuda muito a sistêmica. Eu não sou facilitadora, né? Não sou consteladora, mas a gente estuda muito a sistêmica dentro da análise corporal. Então a gente vai entrar um pouquinho aqui essa semana na sistêmica, e qualquer coisa, se a Lília quiser aí ajudar, comentar, a gente, né, tem a liberdade, Lília. Porque a Lília, ela é facilitadora, então ela entende muito de sistêmica. Essa semana a gente vai falar bastante aqui da sistêmica, que é aquilo que realmente rege o nosso inconsciente, como o nosso inconsciente funciona. Por quantas vezes, né, eu sempre gosto de começar os meus conteúdos com uma pergunta. Quantas vezes você se dispôs a mudar em alguma coisa e aí de repente vocês estavam comprometidos e assim querendo mudar e disse eu vou mudar, eu vou fazer diferente, agora vai ser diferente, e daqui a pouco estavam repetindo as mesmas ações? Ou quantos relacionamentos vocês já não deram certo? Ou às vezes estão no mesmo relacionamento que está ali batendo, entravado, bagunçado, ferido, machucando e sendo machucado. Dizer para vocês, definição de emaranhamento. Emaranhamento é alguma coisa, vamos pensar aqui, vamos pegar como analogia um novelo de lã. Quando aquela lã, aquela linha, ela me bagunçou, ela se emaranhou, ela tá toda confusa, ela tá toda misturada. E quantas das vezes a gente tem a sensação de que dentro da gente está tudo solto e misturado, tudo emaranhado, a gente não sabe onde começa e onde termina nada. Lembrando que especificamente dessa semana a gente está falando de inconsciente, tá, gente? A gente vai falar de coisas que acontecem, não é aqui não, é no nosso inconsciente. Lembrando que de 100% do ser humano, né, se a gente pega o 100%, ele é 90% inconsciente. Então, o que rege a tua vida não é o teu 5% consciente. Você só tem 5%. O que você pensa, o que você sente, o que você acha. Você pensa assim que está decidindo a tua vida, os teus 5%, eles são o teu consciente. Mais 5% é o teu subconsciente. O que é... Vamos lá, consciente é tudo que você lembra, tudo que tá aí, que você pensa, que você, né, tá aí, lembrando, que você acha que tá tomando as decisões. Mas as suas decisões, elas são tomadas no teu inconsciente. O inconsciente, ele consiste em cada célula do teu corpo, tá registrado o teu inconsciente. Então, quando você acha que tá tomando uma decisão consciente, na verdade não, você toma essa decisão inconsciente, você justifica ela no teu consciente. O teu consciente só conta uma historinha para justificar aquela decisão que você tomou. Para que os relacionamentos dê certo, nós precisamos de ordem, porque os relacionamentos, eles não terminam por falta de amor, eles terminam por falta de ordem. Quando não existe ordem nos relacionamentos, estão emaranhados, você não consegue, não tem relacionamento, não tem vida amorosa que consiga, por mais amor que tem, que consiga dar certo. É uma coisa que está emaranhado, bagunçado e não sai do lugar. Então, emaranhamento é tudo que é confuso, tudo que está fora de ordem, tudo que está bagunçado, tudo que está entrelaçado, a gente define por emaranhamento. E isso acontece no nosso inconsciente. Lá no sistema límbico, no teu emocional, no teu sistema reptiliano, e só o teu neocórtex, que é a tua parte consciente, teu 5%, justifica as suas decisões tomadas lá no inconsciente. Quando nós puxamos pra gente, nós trazemos pra gente a nosso par, geralmente
ele está espelhando como nós estamos, ou seja, nós atraímos para nós segundo está o nosso inconsciente. Eu gosto muito de citar Provérbios 23, 7. Assim como eu sinto, assim como eu sou na minha alma, assim como eu sinto e penso acerca de mim, assim eu sou. E é tudo isso que eu atraio, é tudo isso que eu puxo para mim, é tudo isso que eu trago para mim, certo? Quando as coisas não estão funcionando, quando eu estou com um sentimento de escassez, com todas aquela... se eu pegar a tabela lá, quando eu estou vibrando culpa, medo, raiva, tudo isso é o que eu vou trazer mais do mesmo para mim. E quantas das vezes a gente atrai isso por problemas lá com a mamãe, lá com o papai, que é a nossa base inconsciente. Do período intrauterino até os 5 anos de idade é onde é formado o nosso inconsciente e fica registrado, mielinizado no teu corpo. Quem me segue já tá careca de conhecer essas palavras: mielinização, sistema, né? Período intrauterino até os 5 anos. Então quem me segue aí já tá cansado de ouvir isso, né? Então é onde é formado os nossos traços de caráter e esses traços de caráter, eles regem o seu comportamento, a como você funciona. Então nós, para quem ainda é novo aqui, tá chegando agora, nós, analista corporal, quando a gente bate o olho no seu corpo, a gente sabe dizer pelas formas do teu corpo quais foram os traumas que você viveu do período intrauterino até os 5 anos de idade e os que recorreram, né, na sua vida durante ali infância, adolescência, vida adulta, vai ficando marcado, registrado no seu corpo. Mas especificamente do período intrauterino aos 5 anos de idade. Isso fica ali marcado, isso fica registrado. E tudo isso, se não foi, se lá com a mamãe, com o papai, as experiências não foram legais, se vocês não elaboraram, se não tiveram ordem, se está tudo em desordem, se está tudo fora do lugar, a vida do casal, a vida no relacionamento vai ser difícil. Se você não aceita a mamãe e o papai como eles são, se você os critica, né, pelo que eles são, como eles são, a sua vida não vai fluir, a sua vida não vai para frente. Ou seja, se você tem crítica à mamãe ou ao papai, se vocês não receberam, né, não tomaram com alegria, receberam todos os presentes que eles te deram, porque pai e mãe é assim, eles vão lá, criam o papel de pai e de mãe, pegar aquela criança, criar aquela criança e jogá-la para a vida, e ali ela segue para a vida para poder ter um desempenho, para ter uma vida abundante. Esse é o certo. Só que muitas das vezes a mãe não liberou a criança para o pai não liberou a criança para a vida e vai virando aquele emaranhado. E os pais não se fizeram desnecessário, aqueles filhos não tornaram os pais desnecessários e vai virando aquele emaranhado. Ou seja, eu não tomei os meus pais com alegria no meu coração, eu não recebi os presentes que ele deu, e quando a gente fala de presente, a gente está falando especificamente do, né, o básico, que é a vida, porque o melhor que o teu pai e a tua mãe poderia ter feito por você, eles já fizeram, que é te dar a vida. Eles te entregaram como presente especial a vida. E se eu não recebi isso com alegria, eu estou atravancando a minha vida, eu não vou conseguir, né? Se eu não recebi e não despedir dos meus pais, ou seja, eu não sair da casa dos meus pais, cumprindo o que diz a escritura, deixará o homem pai e mãe, unirá-se a sua, né, sua esposa, o seu esposo, e serão dois, e vão para a vida. Ou seja, se eu não cumpro isso, que não só as escrituras diz, mas que a sistêmica também diz, Bert Hellinger colocou isso muito claro, se eu não cumpro o despedir dos meus pais, que é deixar pai e mãe, ir para a vida e viver a minha vida, eu estou preso no meu passado. Se eu estou preso
ao papai e à mamãe, a minha vida no meu relacionamento não vai fluir. Se eu tenho pendências lá atrás na minha família de origem, a minha família atual vai sofrer. O meu relacionamento não vai dar certo. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Vai me dizendo aí, comenta aí para poder ver se tá fazendo sentido, se vocês estão entendendo, se estão curtindo aí o que eu tô falando. Além disso, ainda tem as questões que em relacionamento, que é se eu tive irmãos antes de mim, ou seja, se a minha mãe teve aborto e aquilo ficou no silêncio, se não foram, né, não foram incluídos os meus irmãos que não nasceram, e principalmente se eles foram mais velhos. Então isso vai emaranhar os nossos relacionamentos, vai trazer complicações, porque segundo a lei do pertencimento, todos têm que serem incluídos. E recentemente eu descobri, porque assim, eu vou falar um pouquinho de mim agora, tá? Eu recentemente descobri por que era tão pesado ser irmã mais velha. Recentemente mesmo, eu descobri por que sempre foi tão pesado ser irmã mais velha. Porque eu sempre me achei a irmã mais velha, né? De todos os meus irmãos. E aí eu descobri recentemente que a minha mãe teve um aborto antes de mim, um aborto espontâneo. E que todo o emaranhamento que eu sentia, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, e acho que por isso que eu me tornei terapeuta, e por isso eu fui estudar tanto, porque eu queria achar sentido, e eu não encontrava sentido, e tive vários problemas, né, dentro de um relacionamento que tinha tudo para ser magnífico, maravilhoso, e aquele relacionamento se emaranhou de uma forma tão grande, porque eu estava completamente emaranhada, porque eu estava conectado ao meu irmão e eu sempre senti ele perto de mim. E eu descobri isso muito recente, inclusive se alguma das minhas irmãs estiver ouvindo aí, elas nem sabem disso, né? Vai ser novo para elas também. Acho que só tem uma sobrinha minha que tá aí, acho que não tem nenhuma das minhas irmãs aí não. Só tem a G, né, G? Então, e eu sempre senti a presença desse irmão, eu sempre senti a falta, eu sempre dizia, era como se eu tivesse uma saudade, a saudade do meu irmão mais velho. E isso doía muito, e eu não entendia o porquê que isso era tão pesado. Por que era tão pesado ser irmã mais velha? Porque eu estava fora do meu lugar, porque eu estava com uma desordem no meu inconsciente. Então, isso me foi tão difícil, me acrescentou tantos problemas durante a minha vida, me trouxe tantos emaranhados, que no decorrer dessas semanas vocês vão estar entendendo cada um desses emaranhados, que eu acho que foi exatamente isso que me levou a estudar tanto, né? A me tornar uma terapeuta, estudar psicologia, fazer coach, fazer tantas formações de graduação e pós-graduação, porque eu queria resolver isso. E nada fluía, não fluía, eu não entendia porque tinha tanto aquela conexão, aquela dor, aquele sentimento de não merecimento, aquele sentimento de culpa de não existir. Então foi muito recente, eu conversando com a minha mãe e perguntei assim, me veio assim, do nada eu perguntei para ela, mãe, a senhora já teve algum aborto? A senhora passou por algum aborto? Ela disse sim, antes de você. E eu falei, como a senhora deixa isso no silêncio? Né? Porque foi uma coisa que eu acho que ela nem sequer teve consciência, ficou aquela coisa ali guardada no inconsciente. Então, é muito importante, dentro da sistêmica, tá tudo em ordem. Tá tudo no lugar. Inclusive, semana passada, a Lília e a Sheila Rocha estavam numa live e eu fiz essa pergunta exatamente porque eu tinha acabado de descobrir isso semana passada. E aí eu perguntei para ela a questão, né, porque a Lília ela é consteladora sistêmica, e eu perguntei exatamente essa questão das consequências do irmão mais velho. Inclusive, Lília, se você quiser comentar aí, ou se você quiser
participar, entrar aqui, fazer um comentário, seja bem-vinda. Então, porque é uma questão, isso a Lília está comentando. A maioria das pessoas age assim, por isso a importância de incluir. A tendência é de não falar mesmo, exatamente, porque os papais e as mamães, eles não têm a noção do quão grave isso aqui eu tô falando de aborto espontâneo, eu não tô nem falando do aborto provocado, que eles geram, né, as mesmas consequências, mas geram mais culpa para a mulher, mas gera as mesmas consequências. Então, as mesmas consequências de emareamento, ele serve tanto para aborto, né, provocado, quanto para aborto natural. Aquela mulher que foi ali e perdeu o seu bebê e às vezes nem entende, nem percebeu. Gente, quantas mamães engravidam e é bem no comecinho da gravidez e elas não percebem que estão grávidas. Às vezes elas não têm nem a consciência de que estão grávidas e perdem o bebê. E isso traz emareamento. Primeiro, isso traz um sentimento de vazio existencial muito grande para aquela mulher. Porque mesmo ela não tendo consciência, o corpo dela teve a consciência daquela gravidez. O pai, os irmãos vão sentir a dor desse filho, desse irmão que não nasceu. E isso vai trazer mareamento. Comigo também aconteceu. Minha filha tinha uma tristeza e era muito raivosa e não entendia. Eu perdi 3 antes dela e não incluía. Exatamente, a maioria das pessoas quando perde os filhos não inclui, eles acham que não tem importância, que os irmãos mais velhos não precisam saber que teve outros irmãos não nascidos antes dele, e isso traz muita dor, isso traz muita dor para o irmão que vem depois. Por quê? Porque ele se conecta com aquele útero vazio, aquela, né, ele se conecta com a morte daquela criança. E como resolve isso, Rose? Resolve incluindo, resolve dizendo para aquele irmão: agora eu te vejo, agora eu te vejo, agora eu te percebo. Incluir, receber, viver o luto, né? Os pais, passar pelo luto daquele filho que não nasceu. A Lília está dizendo, quando conheci a constelação, pude aprender essa dinâmica. Exatamente. Incluir esses filhos que não nasceram. É dizer, receber eles, tomar eles no seu coração, como se realmente incluir eles são parte da família. Então, quando você perde um filho, você tem que, alguém te pergunta quantos filhos você teve, em vez de você dizer, eu tive 2, não, eu tive 3, eu tive 4, eu tive 5. Se você perdeu 3, você teve 5 filhos, nasceu. Então a resposta é, eu tive 5 filhos, 3 não nascidos e 2 nascidos vivos. Essa é a resposta. Porque quando nós não incluímos os nossos filhos não nascidos vivos, isso traz dores e emareamentos muito grandes para as nossas vidas. E eu vim descobrir tudo isso acerca de mim quando eu perdi, né, porque também recentemente eu perdi um bebê. Então, eu descobri tudo isso naquele momento, quando eu perdi o meu bebê. E ali, algum tempo depois, eu conversando com a minha mãe, estava doendo muito essa questão de ter perdido o bebê. E ali, eu conversando com a minha mãe, aí foi o que eu fiz essa pergunta para ela. E ela disse, sim, eu realmente... Eu não tive nem certeza, mas eu acho que eu tive sim um aborto antes de você, porque aconteceu assim, e ela descreveu e bateu realmente com os sintomas do aborto. E ali eu pude entender, a Cíntia está falando, mas isso acontece com os irmãos mais velhos, ou com o caçula também. Acontece com os irmãos que vêm depois daquela perca, ou seja... ou todos os irmãos podem sentir, geralmente sente mais, no meu caso, porque foi antes de mim, e aí eu fui tido como irmão mais velho, então eu estava fora da minha ordem, eu estava fora do meu lugar, e isso me trouxe muitos emareamentos, muitas dores, muitas coisas que eu passei a vida inteira estudando e tentando entender o porquê que muitas coisas na minha vida não funcionavam.
Gente, isso trava relacionamentos, isso trava a vida financeira, isso trava tanta coisa. Seja bem-vinda, Carla. Isso trava tanta coisa na vida daquela pessoa, traz tanto emaranhamento. E os irmãos mais novos, né, que veio depois daquela perca, daquele aborto, eles sofrem muito. Isso, principalmente os mais próximos, ou seja, os que veio depois, que foi o meu caso, né? Minha mãe ela teve um aborto, e aí em seguida eu vim e fiquei conectada com aquele irmão, com aquela morte. Ou seja, e aí você passa uma vida conectada com a dor, porque você passa a vida toda em luto. É uma vida de luto, isso é muito dolorido, isso é muito sofrido. E você não entende por que você sente tanto aquela dor, aquela falta. E eu sempre dizia como eu queria ter um irmão mais velho, como esse irmão me fez falta. E eu sempre falava isso quando eu era criança. Eu dizia pra minha mãe, mãe, por que eu não tenho um irmão? E eu tinha, gente. Eu tenho 7 irmãos. Então eu dizia, por que eu não tenho um irmão mais velho? Isso me doía muito, 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 muito mesmo. E aquilo, eu passei a vida tentando entender por que daquela dor, daquela tristeza, um certo sentimento de culpa de ser feliz, gente. Quando eu estava feliz, quando eu estava radiante, me dava pesar, era como se eu não tivesse o direito de ser feliz. Tudo porque eu estava conectada com aquela criança que estava excluída. E apesar de ter sido tão recente ter entendido isso, a Lília aqui está dizendo, né, que eu tive a tendência a seguir a vida desse irmão, ou seja, a morte. Por quê? Porque você quer, entre irmãos existe muita fidelidade, então dentro do sistema há uma fidelidade muito grande, e ali você fica fiel àquele irmão que não nasceu. Então você tem a tendência a querer achar que você não merece a vida, quando você perdeu um irmão antes de você, e isso ficou no silêncio. Então você tem a tendência a achar que você não é merecedora das coisas boas que te acontecem, de que você não é merecedora da vida. Isso atrapalha a sua vida financeira, isso atrapalha seus relacionamentos, atrapalha tanta coisa. E eu estudei tanto para poder entender de onde via aquele sentimento e nada me resolvia até ter essa conversa com a minha mãe e poder entender, compreender e incluir esse irmão mais velho não nascido vivo. Isso, assim, me tirou um peso muito grande das costas. Então, esse é um dos fatores, né, que emaranha nossas vidas. Outro fator foi o que eu já comentei, acerca da crítica dos pais. Então, a gente tem aquela tendência, muitas pessoas têm aquela tendência de criticar, inclusive nesse caso, de quando você, né, a sua mãe perdeu um irmão antes de você, um filho antes de você, e não te diz, você tem a tendência a ter um relacionamento complicado e difícil com ela. Então tudo isso vai atravancando, vai travando a nossa vida. Receber os nossos pais, aceitá-los, incluir os que não foram incluídos, incluir os seus filhos, mamães que perderam filhos, inclua, sabe, receba, toma essa criança, viva o luto daquela criança que não nasceu, sinta a dor dele e diz, agora eu te vejo. Essa é uma frase muito forte dentro da sistêmica para incluir os não nascidos vivos. Agora eu te vejo, porque aí todas as pessoas, elas têm direito ao pertencimento e a hierarquia, a ordem, porque estava quebrando duas ordens, né? No meu caso do irmão, que eu não tive a ordem do pertencimento, ou seja, da inclusão do lugar, né? Que ele pertence àquela família, foi excluído, e a ordem da hierarquia, porque era mais velho e eu estava no lugar errado de mais velha. Isso traz um peso muito grande, isso traz uma dor muito grande. Dentro dos relacionamentos, gente, a gente tem a tendência de ir para um relacionamento e
projetar no outro as nossas dores, os nossos traumas, os nossos sofrimentos, as nossas pendências emaranhados e colocar a culpa no outro. E dizer que o problema da nossa vida, do nosso relacionamento não tá legal, ser o outro. Então a gente tem essa tendência, sendo que dentro de um relacionamento eu tenho 50% da responsabilidade. Quando eu vou para um relacionamento, isso eu falei para um casal muito amado, bem próximo a mim, que estão noivos e estão se casando. Eu falei, olha, não pense vocês que um relacionamento, vocês vão se unir agora, que você está se casando, é só ela e só ele. É você, ele, o sistema dele e o sistema dela. Eu falei, olha, são dois sistemas, uma relação não são duas pessoas, um relacionamento amoroso são dois sistemas. Bert Helling disse, relacionamento amoroso, nossa maior alegria e nossa maior dor. Por que a nossa maior alegria e nossa maior dor? Por quê? Nada traz tanta alegria dentro para um ser humano como relacionamento amoroso, mas nada traz tanta dor e tanto conflito como um relacionamento amoroso. Porque quando eu conheço alguém, eu vejo a luz daquela pessoa e eu me dou e eu tô apaixonado, então eu tô enxergando ali só a luz. Eu não estou vendo as sombras daquela pessoa, eu não estou vendo a princípio ainda os emaranhados, com a convivência, os emaranhados de cada sistema começa a dar chute e começa a vir os problemas, começa a vir as circunstâncias, os embates, os conflitos. E quando não são resolvidos esses emaranhamentos, ou seja, quando pelo menos um não se dispõe a ir lá, assumir e viver, entender que dois amores, duas origens, exatamente, somos origens diferentes, viemos um de uma origem, outro de outra origem, e esses dois sistemas, eles precisam, esse casal, eles precisam entrar em congruência aqui. Então são sistemas que estão se misturando, se fundindo, porque quando eu vou para um relacionamento, eu levo a força da minha mãe, dos meus antepassados, né? O homem, ele vai para o relacionamento levando a força do masculino, do seu pai, de todos os seus antepassados, e tudo isso se une dentro do relacionamento para virar aquele casal, que são, na verdade, um encontro de dois sistemas, duas origens, né? Um relacionamento com duas origens, dois amores com duas origens, como a Lília colocou aqui. Dentro de um relacionamento, quando nós não nos percebemos, quando nós não deixamos, não resolvemos esses emaranhamentos, não existe amor que consiga levar esse relacionamento para frente. Não tem amor, sabe? Às vezes os casais, eles se amam tanto, mas não conseguem viver junto por conta dos emaranhamentos. E esses casais se rompem e isso dói muito, porque o amor tá ali. Porque tem um amor verdadeiro, porque tem um amor genuíno, mas está tão emaranhado que esse relacionamento não flui, esse relacionamento não funciona, não encaixa. Quando eu estou diante do meu par, eu preciso compreender que ele é um ser humano diferente de mim. E quando eu compreendo, quando eu conheço, quando eu trato, eu coloco ordem no meu inconsciente. Quando o meu inconsciente está organizado, tá tudo bonitinho, cada coisa no seu lugar, né? Incluído, tudo bonitinho. Quando eu não excluí nada, quando eu não excluí ninguém, tá tudo bonitinho. Uma coisa que atrapalha muito o relacionamento, gente, é a exclusão dos ex. As pessoas, elas saem de um relacionamento, entram em outro relacionamento. E aí elas, né?
os parceiros às vezes têm a tendência de excluir, como se aquela pessoa nunca tivesse tido um ex. Isso traz um emaranhamento muito grande, porque fere a lei do pertencimento, fere a lei ali, porque todos têm o seu lugar e todos têm que ter a sua inclusão. Então, quando eu excluo alguém do meu sistema, porque um ex, ele também faz parte do meu sistema. É por isso que, assim, é complicado aquela pessoa que sai tendo vários companheiros. Por quê? Porque você está se emaranhando também nos sistemas dele, isso acarreta também para a tua vida. E quando você vai para outro relacionamento, você precisa incluir, você precisa aceitar com amor, você precisa receber no seu coração tudo que foi bom daquele relacionamento, fechar aquele ciclo, como a Lília está comentando aqui, fechar aquele ciclo, né, despedir, né, e assumir, gente, assumir a responsabilidade pelo que não deu certo, porque, como eu disse, é 50% responsabilidade de um e é 50% responsabilidade do outro. Nunca é responsabilidade só de um. Um relacionamento não termina porque um pisou na bola, não. Um relacionamento termina por quê? Porque eu estou emaranhado ou porque o outro está emaranhado, e às vezes, assim, fica tão impossível aquele relacionamento continuar por conta daqueles emaranhamentos, e a responsabilidade é dos dois, a responsabilidade nunca é de um só. E eu vou bater nessa tecla aqui essa semana, porque as pessoas às vezes vêm para mim e vêm tacando pau no marido. Eu fiz a sessão de fechamento de ciclo com a maravilhosa Lília semana passada. Isso, exatamente, é ótimo, Lisandra, muito bom, é muito bom. Concordo plenamente, a Aline falou. Então, precisa fechar os ciclos, precisa, e assumir a sua responsabilidade. Quando eu digo sinto muito, eu estou assumindo. Então, quando você vai para um relacionamento novo, você tem que assumir 100% a sua responsabilidade, assumir a parte que lhe cabe dentro daquele relacionamento que não deu certo. Por que travou? Por que bagunçou? Porque você estava emaranhado, o outro também estava emaranhado, mas a responsabilidade é dos dois, não é de um só. Então, assuma 100% da sua parte, da sua responsabilidade, receba com amor, receba com carinho, receba com ternura tudo que o outro te deu. A Sheila está dizendo que às vezes o problema do relacionamento é nós e a gente não muda, né? A gente muda, tudo muda, exatamente. Eu sempre digo isso, né? Eu mudo, tudo muda, porque às vezes o problema está em mim. No meu caso, eu tive vários emaranhamentos, né? Já contei aqui a história do emaranhamento com um irmão que eu não sabia que existia, e isso estava travancando os meus, né, a minha vida e bagunçando tudo. Então, voltando aqui ao que eu estava falando aqui, então, se despeça dos seus relacionamentos anteriores. Receba o que você teve de bom, tome no seu coração, libere aquela pessoa, assuma a responsabilidade pelo aquilo que não deu certo. Porque quando você exclui, começa só a criticar o teu ex, o que você vai acontecer? Você vai viver tudo de novo lá na frente, porque você não fechou o ciclo, porque você não assumiu responsabilidade, porque você não aprendeu nada, porque você não resolveu nada. E aí vira aquela baderna, aí vira aquela bagunça. Então, fechar esses ciclos, receber, estar em paz, estar com gratidão por aquela pessoa que acrescentou tanto na sua vida, que te trouxe tanto, inclusive, né, na maioria dos casos, filhos maravilhosos. Incluir aquela pessoa, agradecer no seu coração. Você não precisa ir lá na pessoa resolver isso não, gente, é tudo dentro do teu coração. Você tem que resolver com o papai e com a mamãe, é dentro do seu coração, é dentro de você. Porque quando nós fechamos o ciclo, nós nos responsabilizamos pela parte que nos cabe, nós recebemos o que teve de bom e nós nos despedimos daquela pessoa, virou passado, ficou no passado. Agora, se eu vivo criticando, se eu vivo falando, se eu vivo revivendo as dores, eu estou vivendo no passado. E toda vez que eu estou conectada ao passado, toda vez que eu me conecto com o passado, seja lá com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmão, ou com um ex, ou com um filho não nascido, ou com qualquer coisa,
eu estou preso no meu passado. Cada vez que eu estou preso no meu passado, eu estou emaranhado, porque eu não estou olhando para a vida. Se eu não olho para a vida, se eu não estou olhando para a vida, eu não tenho energia de vida, eu não tenho energia sexual, eu não tenho energia para ganhar dinheiro, eu não tenho energia para viver, eu não tenho energia para ser feliz, nem para ter orgasmo, gente. Ninguém tem orgasmo todo bagunçado, emaranhado, né? Uma coisa que emaranha a vida de casal, abuso sexual. O abuso sexual é uma coisa que trava, atravanca, emaranha, porque geralmente quem passou por um abuso tá cheio de culpa, tá cheio de dor, tá cheio de ressentimento, tá cheio de entrave, tá cheio de tudo que é craca e se sentindo culpado. E isso emaranha relacionamento amoroso. Outra coisa, gente, que emaranha relacionamento é filho ficar preso a pai e mãe e cuidar, sabe? Filho largar marido, largar esposa, pai cuidar de pai e de mãe. Gente, se programe para ter uma velhice com saúde, porque tudo é programação mental. Se programe para chegar na velhice com saúde, com independência, e filho nenhum precisar cuidar de você, porque filho nenhum tem obrigação de cuidar de pai, não. Isso emaranha a vida deles, isso bagunça com a vida dos filhos. Quando o filho deixa a sua casa, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos para cuidar de papai e de mamãe, sabe o que ele vai fazer? Ele vai perder a família dele. Os filhos dele vão se emaranhar, às vezes os filhos entram na droga, os filhos entram num monte de coisa, num monte de situação de emaranhado, porque papai e mamãe largou o seu lugar para voltar para o passado. Isso vira uma bagunça. Isso traz essa bagunça. Então, não, sabe? Cuida da tua vida para você ser um idoso saudável. Cuida da tua saúde, cuida da sua mente em especial, cuida do seu inconsciente para você ser um idoso saudável e não dar problema para teus filhos, não, porque filho não merece cuidar de pai, não, de mãe, não. Vai viver uma vida saudável para ter uma velhice saudável. Porque às vezes, olha, gente, quantas das vezes a gente pega a pessoa que é tão mal amada, e quando eu digo a pessoa mal amada, eu não estou dizendo que ela é mal amada pelo outro, não, ela é mal amada por si mesmo. Às vezes pega a pessoa que ela projeta no outro, ela quer que o outro encha ela de amor, de ternura, dê para ela aquilo que ela não se dá. As pessoas não se dão amor, as pessoas não se dão carinho, as pessoas não se dão respeito, as pessoas não se dão nada e quer que o outro faça por ela. Tá toda emaranhada nela mesma, no passado, em tudo, toda bagunçada e querendo que o outro resolva por ela. Querendo, gente, se eu não estou em mim, se eu não estou presente para mim, vai ser o meu marido que vai estar? É o meu marido que vai me dar amor? Se eu não recebi, se eu não tomei os presentes que o meu pai, que a minha mãe me deu, eu não despedi deles, eu não segui para a vida, eu não me dispus a viver, eu não me dispus a ser feliz, é o meu marido que vai fazer isso por mim?